Boa noite. Eu acho que dá para fazer melhor. O que você dá? Boa noite. Muito melhor, né? Muito melhor. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. É um prazer muito grande encontrar um salão repleto, uma noite fria, né? Não está tão frio, mas está frio mesmo assim. Temos outras casas representadas aqui. Poderia levantar a mão quem é de outra casa. Pode tirar a mão do bolso, gente, do casaco. Não temos outras casas representadas, então. Que bom, somos só nós, então. Aqui do Obreiros. E para nós é muito bom tê-los aqui. Doutor Ivênia também, que é um sonho antigo nosso, trazê-la. E para nós é uma felicidade muito grande falar sobre um tema que nós precisamos muito estudar, entender, aprender, não é mesmo? E eu gostaria de avisar que nós vamos estar vendendo o livro Questão Espiritual dos Animais, da doutora Ivênia, ao final, né, Marli? Marli está aqui, só em dinheiro, né, Marli? Que a nossa livraria não está aberta, né? Está aberta, só em dinheiro. Só em dinheiro, então é só no cacau, viu, gente? Hoje não vai ter dinheiro de plástico. De preferência trocado, né, Marli? Nós também não estamos com a estrutura montada, então, legal. Então o pessoal se ajeita aí, né, pessoal? Nós queríamos chamar o Gesiel Biagio, para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aproveitar então esses instantes para prepararmos o nosso ambiente de forma a tirarmos proveito da palestra dessa noite. Queremos agradecer a casa que nos acolhe mais uma vez. Queremos agradecer aos benfeitores espirituais que nos têm apoiado, que nos têm ajudado, mesmo sem que percebamos, e que possamos estarmos abertos ao tema, de forma a aproveitarmos as lições dessa noite acerca desses princípios inteligentes tão importantes para nós mesmos, muitas vezes não compreendidos, mas que possamos aproveitar então todo esse ambiente previamente preparado e ficarmos em paz, que possamos vibrar em conjunto, elevando os nossos pensamentos, auxiliando os benfeitores a nos auxiliarem, que possamos ter uma noite agradável e tranquila. Obrigado, Gesiel. Recadinhos do coração. Celular. Quem não trouxe celular? Levanta a mão. Bastante gente. Hoje em dia tem meia dúzia que não trouxe. É bastante gente. Vamos colocar no silencioso. O que vocês acham da ideia? Desligar um pouquinho do WhatsApp, Facebook, né? É bom? Não é bom também? Para a gente poder ficar concentrado aqui e não atrapalhar, né, a explanação. O que vocês acham da ideia? Boa? Ótimo, né? Legal. Nós gostaríamos, então, sem muitas delongas, de apresentar a doutora Ivênia, dar as boas-vindas, agradecer mais de uma vez pela presença aqui na nossa casa. Ivênia Luiza de Santos Prada, bonito nome. Médica veterinária pela Universidade de São Paulo, professora titular em anatomia animal, com enfoque em neuroanatomia, docente de graduação e pós-graduação na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde recebeu o título de professora emérita. Idealizadora
e coordenadora do movimento Medicina Veterinária e Espiritualidade, junto à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, iniciado em 8 de dezembro de 2010. Ela é membro da AME, que é a Associação Médica Espírita de São Paulo, do Brasil e internacional, onde atua como palestrante e escritora, vários livros já escritos, editados, e encontra-se fortemente inserida no contexto do bem-estar animal, participando de cursos, palestras, congressos e debates sobre proteção e defesa dos animais. É membro do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. Queria pedir uma salva de palmas para a Seja muito bem-vindo, doutor Ivene. Muito obrigado, Alessandro. Boa noite a todos. Estou muito feliz de conhecer a casa que eu bem estudei e atendendo o convite do Sandro, Pedro, enfim, do pessoal da diretoria. E fico contente que a casa esteja cheia, né? Sinal de que tem interesse de vocês em relação a esse tema, a questão espiritual dos animais. Então, essa coisa começou a me interessar da seguinte maneira. Eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo, numa cidade muito pequena, rodeada por chácaras, por sítios, por fazendas. Meu avô materno mesmo tinha uma chácara. A minha mãe foi professora de roça há mais de 20 anos. Então eu convivi o tempo todo com esse meio rural e com os animais. Mas eu era completamente alienada. Eu não prestava atenção a algumas coisas que depois vieram me surpreender, como é o caso do sofrimento dos animais. Quando eu vim fazer veterinária em São Paulo, entrei na faculdade, é que bem de perto eu comecei a perceber, por exemplo, como os animais sofrem, como nós seres humanos. Eles têm infecções, eles têm parasitoses, eles têm fraturas, eles têm doenças como epilepsia, como câncer. Eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem assim. Sendo que eu sou de família espírita, eu já sabia por leitura do Livro dos Espíritos que para os animais não há expiação. Então eu comecei a ler as obras da codificação e outras obras subsidiárias como André Luiz, como Emmanuel, atrás dessa resposta, por que os animais sofrem? E depois em André Luiz, especialmente André Luiz, eu achei a resposta de que existem 3 formas de sofrimento no nosso planeta Terra. Existe o sofrimento de expiação, que é próprio do ser humano, quando algumas vezes situações do passado, que foram vivenciadas de maneira inadequada, são novamente colocadas na nossa vida atual, para que a gente tenha a opção de agir de maneira mais adequada. Em segundo lugar, existe o sofrimento aprendizado, tanto para os seres humanos quanto para os animais, e que não tem nada a ver com resgate de situações do passado. A maior parte do sofrimento que nós vivemos e todo o sofrimento dos animais diz respeito a oportunidades de aprendizado. Então não é toda vez que a gente quebra uma perna que a gente chutou alguém na encarnação passada, né? Não é toda vez que a gente tem alguma doença que está relacionada a atos mal vividos do passado. Herculano Pires esclarece que nós somos encarnados em uma matéria densa, grosseira, que é passível de ficar resfriado, de ter dengue, de ter fraturas e de ter outras afecções. E um terceiro tipo de sofrimento, refere André Luiz, é o sofrimento missionário, é o sofrimento missão. Quantos espíritos mais evoluídos que não precisariam mais encarnar aqui na Terra em situações adversas, aceitam encarnações difíceis para proporcionar aprendizado a familiares, a pessoas da sua afeição, né? A literatura espírita está cheia desses casos. Então, ao estudar a obra espírita com vistas a essa resposta porque os animais sofrem, eu acabei encontrando outros assuntos e fui engrossando o volume das minhas anotações. Chegou uma hora, o próprio plano espiritual aconselhou
que eu publicasse o que eu tinha recolhido na obra espírita. Então, nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, que já está na sua 10ª edição, eu trato dos seguintes capítulos. Os animais têm alma, têm espírito. O papel do cérebro dos animais. Animais e sofrimento é um capítulo. Animais e erraticidade é uma questão ainda no meio espírita. E eu pus essa palavra no título do livro, questão, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Então, os que pensam que eu venho aqui hoje responder todas as perguntas que vocês têm, estão enganados, porque algumas ainda estão sob questão. Ou seja, ainda constituem matéria em discussão. Depois, desencarne e reencarnação dos animais, os espíritos da natureza, animais e mediunidade, comer ou não comer carne, né? Eu faço uma abordagem sobre isso, assistência espiritual a animais, o passe, a prece, a água frutificada, são adequados ou não em relação aos animais. Terapias mediadas por animais. Então existem grupos que levam animais nos hospitais, existem grupos que fazem a chamada antigamente zooterapia. Então eu faço um capítulo sobre isso. Faço um capítulo com essa pergunta: por que existem os animais? Porque muitos ainda têm ideia de que os animais existem apenas para servir ao ser humano. Então eu faço um comentário sobre isso. E termino com esse capítulo dos animais, nossos companheiros, contando um pouco a respeito dos animais que conviveram conosco. Bem, então não vai dar tempo de falar tudo hoje aqui, né? Eu vou falar de 2 assuntos, principalmente, e depois, se houver tempo, Sandro, pode abrir para perguntas, e o livro também fica à disposição para os que quiserem saber de mais alguma coisa a respeito disso, né? Então, a primeira questão: os animais têm espírito? Melhor seria dizer, os animais são espíritos encarnados em corpos de animais? Porque se os animais são espíritos, estão encarnados, têm a trajetória reencarnatória, nós precisamos estudar o assunto. Se não tem, a gente conversa um pouco, faz mais uma prece e vai embora, né, Sandra? Mas não é bem assim. Vamos ver o que eu encontrei na obra espírita. Eu já aviso vocês que tudo que eu disser, eu vou referir à fonte. Porque às vezes nas palestras a gente ouve algumas coisas, depois quer procurar, não acha onde foi, né? Então eu vou citar sempre a fonte de onde eu colhi a informação, para que vocês possam ir ao original. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta aos espíritos: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas 2 palavras porque Kardec fez uma pergunta muito bem direcionada. E antes de ir à resposta, eu quero mostrar para vocês que na questão 23 e 79 do Livro dos Espíritos, e também na Gênesis capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, Deus, nosso Pai, que criou o princípio inteligente ou espiritual afeto ao espírito, e o princípio material afeto à matéria. E também ainda, nas questões 24 e 76 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a inteligência é atributo do espírito, portanto do princípio espiritual ou inteligente. Então, por essa é a razão pela qual Kardec usou essas palavras na sua pergunta. Se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A que princípio Kardec estava se referindo? Ao princípio espiritual ou inteligente, que é diverso do princípio material. Vamos ver a resposta. Então, antes de ver a resposta, eu acabei percebendo que existe um binômio indissolúvel entre essas 2 palavras, espírito e inteligência. Toda vez que nós observarmos atos de inteligência, nós vamos saber que a fonte é o espírito. E toda vez que o espírito vai atuar de alguma maneira, ele o fará através de atos de inteligência. Vamos então à resposta a essa pergunta 597 do Livro dos Espíritos. A resposta taxativa: sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então eu vou contar para vocês 2 casos que estão no livro e que corroboram a resposta à questão 597.
Quando eu estava estudando o assunto, eu estive certa feita lá em Salvador, fui visitar o Divaldo, e ele me contou um caso que depois consta do livro, e que é o seguinte. Ele disse que certa feita ele foi a Campo Grande fazer uma palestra, foi lá recebido por Dona Maria de Viges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e hospedou-se na casa dela. E ao chegar à casa de Dona Maria de Viges, acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de recuo, e as pessoas disseram: o que foi, Divaldo? Ele disse: foi o cachorro, mas tudo bem, tudo bem. As pessoas disseram: Divaldo, aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse: esse pastor ali. Então ele disse: Vênia, era a figura espiritual de um cão pastor. Então, quando ele disse: é esse pastor aí, Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então o Divaldo me disse: você veja, Vênia, era um cão espiritual. Então, uma das possibilidades é que a mediunidade de Divaldo tenha captado a presença da figura espiritual do cachorro ali, retido pelos laços afetivos que sempre manteve com Dona Maria de Viges. Então, esse é um dos casos. Outro caso é o caso do Lorde, está em carta que Chico Xavier escreveu a Vantuil de Freitas, que então era presidente da Federação Espírita Brasileira. Vantuil de Freitas foi presidente da FEB durante mais de 20 anos. E naquela época, década de 50, não tinha celular, não tinha fax, não tinha WhatsApp. Então as pessoas se comunicavam ou por telefone ou através de carta. Então, nessa data, 25 de janeiro de 1951, Chico Xavier escreve uma carta a Vantuil de Freitas, contando o que aconteceu com o seu cão Lorde ao desencarnar. Esse caso ele está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Então Chico conta o seguinte, que o seu irmão José já havia desencarnado, e o Lorde, quando foi ficando doente e ao desencarnar, o Chico vê a figura espiritual do seu irmão José vir a acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a beleza da cena, não é? Então Chico ainda continua a carta dizendo: nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, olha que caso bonito, não é? Então esses dois casos, o caso de Divaldo e o caso do Chico, confirmam a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais têm um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico? Sim, né? A resposta é absolutamente taxativa. Nesse livro de Ramiro Gama, lindo os casos de Chico Xavier, o Chico está conversando com o autor do livro e refere o caso do Lorde, e ele usa essa expressão: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Todos nós que convivemos com os animais na nossa casa, nós podemos confirmar essa fala do Chico, né? Os animais realmente valem pelos melhores amigos, porque eles demonstram afetividade, lealdade e estão conosco em todos os momentos. Bom, já que os animais são espíritos encarnados em corpos de animais, vamos ver alguns atributos desse espírito dos animais, da alma dos animais, além da inteligência, né, que nós já vimos. Instinto e inteligência. Se a gente puser uma cadeira ali na esquina, né, se expor ao frio e perguntar para todas as pessoas que vão passando, os animais agem por instinto ou por inteligência? Qual vocês acham que seria a resposta mais frequente? Por instinto. Resposta errada. Tanto do ponto de vista da literatura espírita, quanto do ponto de vista da ciência acadêmica. Eu vou mostrar para vocês. Na Gênesis capítulo 3, itens 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Eu fico admirada porque a minha edição da Gênese
é de 1868. Então, em meados do século XIX, a literatura da codificação espírita já estava dizendo que os animais agem por inteligência também. Assim como o ser humano, eles agem por instinto e agem também por inteligência. No Livro dos Espíritos, questão 73, Kardec pergunta aos espíritos: instinto é independente da inteligência? Olha que pergunta mais capciosa, né? Olha qual é a resposta. Não, instinto não é independente de inteligência. Instinto é uma espécie de inteligência. Hoje, a etologia, que é uma ciência moderna, tem poucas décadas, é a ciência do comportamento animal, ela está mostrando o seguinte: no banco de memória dos seres, vamos usar uma expressão metafórica, que é formada por várias gavetas. Tem uma gaveta com o rótulo instinto, e lá estão guardados os atos que o indivíduo já aprendeu a fazer e faz automaticamente, instintivamente. Por exemplo, todos os seres vivos já aprenderam a sobreviver, aprenderam a reproduzir a espécie, aprenderam a fugir de agentes aversivos. Tudo isso o indivíduo, seja animal, seja ser humano, faz de maneira automática, de maneira chamada instintiva. Mas o ser, no seu processo evolutivo, ele teve que aprender esse comportamento para depois torná-lo automatizado. Então, o que ele faz instintivamente, automaticamente, ele faz porque já aprendeu a fazer isso e faz de maneira absolutamente automatizada, né? Então, o instinto é uma espécie de inteligência. Bom, no Livro dos Espíritos 849, existe uma pergunta de Kardec: qual é no homem estado primitivo? E eu pus essa figura porque quando a gente estava encarnado lá na idade da pedra lascada, o nosso corpinho devia ser mais ou menos esse aí, né? Então Kardec pergunta: qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Qual seria a resposta? Quem acha que é inteligência? Quem acha que é instinto? Muito bem, responderam adequadamente. Resposta: o instinto. Então, naquele ser primitivo, as primeiras encarnações dos espíritos humanos neste planeta, nós só tínhamos funções de autopreservação, ou seja, defender o nosso próprio corpo físico, o nosso lugarzinho ali, achar uma temperatura adequada, ir atrás de alimento e reproduzir a espécie. A gente não sabia fazer mais nada. A gente não pensava no aquecimento global, nem na paz universal, nem em campanhas de fraternidade, porque o nosso espírito ainda não tinha condições, nem cérebro, quando encarnado, para fazer outras coisas a mais do que essas funções que são as mais simples e que hoje estão totalmente automatizadas, né? Então, no próprio ser humano, nos primórdios do seu desenvolvimento aqui no planeta, entre inteligência e instinto, os atos mais comuns eram os atos instintivos. Então vocês vejam que esse muro de Berlim que a gente coloca entre seres humanos e seres animais, nós vamos tirando tijolinhos. No final da palestra vocês vão ver que não vai sobrar mais nada, né? Pelo menos essa é a minha intenção. Bem, vamos para frente. Será que os animais reencarnam? Bem, se eles são seres espirituais, né, é muito provável que reencarnem. A questão 599 do Livro dos Espíritos e as que se seguem cuidam do processo encarnatório. Na 599, Kardec pergunta: algum dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? A resposta é taxativa: não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvidos para escolherem a espécie que prefeririam encarnar. Essa escolha é feita por espíritos humanos que dirigem o processo encarnatório dos animais. Na outra questão, 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Ela está se referindo, essa pergunta, ao processo encarnatório. E a pergunta é taxativa: sim.
os animais também seguem uma lei progressiva no processo encarnatório como seres humanos. Então eu vou contar mais um caso para vocês. Cada vez que eu encontro com o Divaldo, ele me conta mais um caso, aí eu ponho na próxima edição do livro. Então ele disse nesse caso que Chico Xavier tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado. Passado um tempo, o Chico ia andando pela rua, veio vindo um filhotinho de cachorro acompanhando os passos dele. E ele não tinha prestado atenção. Então o Emmanuel chamou a atenção dele e falou: Chico, olhe para esse cachorrinho, presta atenção, ele está seguindo você. O Chico teria dito: por quê? Aí o Emmanuel respondeu: porque é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Chico se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato de Edivaldo, que foi feito ali diretamente, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. Então, quando vocês encontrarem nas histórias do Chico Xavier a referência a Brinquinho e Dom Pedrito, então, segundo o relato do Divaldo, o Brinquinho seria a reencarnação do Dom Pedrito. Nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu conto outros casos sugestivos de reencarnação. Animais de consciência. Aquela cadeirinha que a gente pôs lá na esquina para fazer uma enquete com as pessoas que vão passando, a próxima pergunta é essa: os animais têm consciência? Os animais têm esse atributo, consciência? Sim ou não? Vamos ver o que está na obra espírita. Em Emmanuel, Alvorada do Reino, ele diz assim: no reino animal, a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto. Crisálida é aquela fase do ciclo da borboleta. A borboleta bota os ovinhos, cada ovinho vira uma lagarta, a lagarta come as folhas de uma árvore de sua preferência, fica bem gorducha, aí ela tece um fio em volta e forma um casulo. Depois de uns 15 dias ela abre o casulo e sai a borboleta. Essa fase de casulo é chamada de crisálida. Metaforicamente significa uma fase de potencialidade. Então Emmanuel está dizendo que no reino animal já existe em fase de potencialidade a consciência. André Luiz é mais atrevido que Emmanuel quando ele fala da consciência dos animais. No seu livro No Mundo Maior, capítulo 3, ele diz assim: a crisálida da consciência, ele usa a mesma expressão, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Essa é uma outra questão dentro do meio espírita, porque nós não sabemos ainda, não existe uma resposta pronta, se o princípio espiritual, o princípio inteligente, começa a atuar nos vegetais, nos animais, ou já nos minerais, nos cristais. Nós não temos essa resposta pronta. É uma questão polêmica ainda dentro do meio espírita. André Luiz está nos sinalizando que o princípio espiritual já começa a atuar metaforicamente através da crisálida, de fase de potencialidade, já nos cristais a rolar na corrente do rio, ou seja, naquele seixo que está no fundo do rio, né? Então é mais uma questão para a gente continuar estudando. Os animais pensam. Será que os animais pensam? Outra perguntinha. Então eu vou buscar em André Luiz Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O título desse capítulo é Pensamento das Criaturas. Olha o que ele diz: a angelitude, os seres que já estão em processo evolutivo bem acima de nós, eles emitem o seu pensamento, as suas emoções em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de quebrar asfalto, né? Bzz, chega e vai abrindo o caminho. Quem quiser saber como atuam os raios ultra super curtos, vejam no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, o caso de Cipriana. André Luiz e o mentor Calderaro estão frente a um processo obsessivo grave de Pedro e Camilo. Eles estão há mais de 20 anos em processo obsessivo. Então, eles não dão conta de resolver o caso. Chamam Cipriano, que já é um espírito que já está na angelitude. Ela vem e se materializa no plano de André Luiz e Calderaro. Então, ela atua
no processo obsessivo, favorecendo os dois através da emissão de raios ultra supercurtos. Mas eu não vou contar o caso, mas eu deixo aí a referência para vocês. A mente humana, diz André Luiz, emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. E os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Mas não são só os animais que emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Se a gente for no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 10, nós vamos ver que aquele homem primitivo, que eu mostrei agora há pouco, que está lá nas primeiras encarnações humanas, no planeta, ele também emite o seu pensamento em ondas fragmentares. E só aos poucos, através da aquisição da linguagem falada, que interfere, que propicia a abertura das circuitarias cerebrais, é que ele começa a ter condições de passar de pensamento fragmentário para pensamento contínuo. Então, aquele muro que existia entre os animais e os seres humanos, nós vamos tirando mais uns tijolinhos, né? Porque os seres humanos também, no estado primitivo do seu processo evolutivo, eles também ainda emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, de André Luiz. Bom, vamos para frente. O papel do cérebro dos animais. Eu adorei esse estudo, porque dentro da anatomia, quando o Sandro falou do meu mini currículo, eu faço neuroanatomia. Primeiro eu fui na faculdade de medicina, fiz um cursinho lá de 3 meses, estudei o cérebro humano, isso no começo da década de, lá por 1965. Aí eu fui para a veterinária e comecei a estudar o cérebro dos animais. Quando eu vi isso aqui em André Luiz, no Mundo Maior, capítulos 3 e 4, a primeira edição de 1947, eu gostaria que vocês guardassem essa data, que eu vou cobrar de vocês um pouquinho mais para frente. Então, André Luiz, no Mundo Maior, assessorado pelo seu mentor Calderaro, ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, olha, mais tijolinhos nós vamos tirando aí do muro que separa os seres humanos dos animais. Porque o cérebro dos animais, que tem cérebro, funciona da exata e mesma maneira que funciona o cérebro humano, né? Então, de tudo isso que nós vimos até agora, nós podemos já afirmar alguns conceitos com base na doutrina espírita. Eu vou falando e vocês veem se concordam comigo, tá bom? Então vamos lá. Os animais têm espíritos. Os animais, na realidade, são espíritos, né? São princípios inteligentes em processo evolutivo. Depois, os animais reencarnam e evoluem. Tudo bem? Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência, lembra da crisálida? Em termos de potencialidade. Nos animais o pensamento é fragmentário e nos animais o cérebro também é órgão de expressão da sua mente. Tudo certo até aqui? Vamos para frente. Quando eu estudei essas coisas na doutrina espírita, eu peguei e fui atrás da literatura da ciência acadêmica para ver o que a ciência acha de tudo isso que a gente falou até agora. O que a ciência tem a dizer? A ciência hoje diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade e também que tem inteligência e todos aqueles atributos que a gente já viu. Quem quiser saber exatamente o enfoque da ciência acadêmica a respeito da senciência dos animais, pode consultar esse livro, olha, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior. Esse livro ele tem vários autores e ele foi coordenado pelo Dr. Thales Stress, que é o professor lá de Alfenas. Ele é um biólogo. E o primeiro nome ali está bem pequenininho, não dá para vocês verem, é o meu, Virvênia Prado. Eu fiz um capítulo exatamente com esse título: os animais são seres sencientes.
mostrando como a ciência hoje vê todos esses atributos que a gente falou em relação aos animais com enfoque na doutrina espírita. Os animais são inteligentes, eles têm memória, fazem associação de ideias, eles são capazes de promover programação para atos do futuro. Muitos animais fazem isso. Enfim, está tudo falado lá nesse livro, né? E ele teve o patrocínio da Internache. Vocês podem, através desse link, acessar o livro e o capítulo que eu escrevi, viu? Bom, a partir da década de 60 tem uma porção de literatura a respeito de todos esses atributos dos animais. Não vai dar tempo de falar para vocês, mas, por exemplo, esse primeiro aqui, olha, a pré-história da mente, as mentes dos animais, os animais, o parente mais próximo. Esse livro, O Parente Mais Próximo, é de um biólogo americano, Roger Fuchs. Ele ensinou durante mais de 30 anos a linguagem dos deficientes auditivos, a linguagem gestual para chimpanzés. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com outros chimpanzés e com seres humanos. E através dessa linguagem, eles mostraram conteúdos da sua mente que nós achávamos que eram apanágios apenas da mente humana, mas que os animais, os chimpanzés também têm. Então tem muita literatura disponível a respeito da ciência dos animais. Vocês lembram quando eu falei de André Luiz, no livro No Mundo Maior, quando ele diz: o cérebro é o órgão sagrado de expressão da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana? Lá naquele livro, André Luiz fala que a nossa mente tem 3 andares, cada andar da nossa mente interage com um bloco do cérebro, e tudo isso nós conquistamos através do processo evolutivo dos animais. E não é que eu encontrei na ciência acadêmica esse autor, esse neurocientista Paul MacLean, que escreveu esse livro, olha, O Cérebro Trino em Evolução. É a edição desse livro de 1970. E ele fala exatamente o que André Luiz fala no Mundo Maior. Que data mesmo que é o livro de André Luiz? Mais que gente aplicada aqui no Obreiro do Bem, Sandro. Muito bem. Então a literatura espírita, ela antecipou de mais de 20 anos a concepção de que o cérebro humano, através do processo evolutivo, ele se estruturou em 3 blocos. Porque André Luiz fala que o cérebro humano tem um bloco reptiliano, um bloco paleomamífero e um bloco neomamífero. Então são muito poucas as diferenças na descrição dos blocos entre a descrição que André Luiz faz e a descrição que Paul MacLean faz. Mas é uma coisa impressionante. Eu contei para o Sandro que eu estou escrevendo um livro com outros 2 autores, o Dr. Décio Yandri Júnior. Vocês já ouviram a palestra dele? E o Dr. Sérgio Lopes, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que vai se chamar O Cérebro Trino a Serviço do Espírito. Nós estamos programando para terminar esse livro no final do ano e lançar o ano que vem, em junho, no Congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, que é o Medinesp, que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Então vamos ver se a gente consegue terminar, cumprir essa programação. Mas vamos pôr tudo isso que eu estou falando para vocês nesse livro aí, O Cérebro Trino em Evolução. Bem, com tudo isso que a gente foi vendo aí, que eu fui estudando, lá na faculdade eu tive muita dificuldade em introduzir alguns conceitos que eu estou tratando hoje aqui com vocês, porque a veterinária tem um ramo perverso, que é o ramo da produção animal, né? Produção de produtos que depois nós vamos usar para alimentação e para outras coisas. Então, em 1989, eu escrevi um artigo na revista lá da Faculdade de Comunicações Científicas com esse título: Os animais têm alma? Eu usei um título bem instigante, mas logo no começo eu digo que esse termo alma vem do latim anima, que quer dizer vida, mas quer dizer também mente, psique, psiquismo, e também, para quem quiser, alma e espírito, né? Mas eu quero tratar do termo alma como mente. E fui escrevendo isso daí.
Então, em função disso, depois eu fui amadurecendo um pouco no assunto. Eu escrevi esse primeiro livro, A Alma dos Animais, em 1997. Está esgotado agora esse livro. Então, nesse estudo, tanto do artigo quanto do livro, eu faço uma comparação da estrutura do sistema nervoso do ser humano, do sistema nervoso central do ser humano, com o sistema nervoso central dos animais. Então, vocês podem ver que tem tudo lá, né? Olha, tem a medula espinal lá embaixo, tem aquela parte vermelha que é o tronco encefálico, que é sobremontado pelo cerebelo, toda aquela parte amarela que é o cérebro. E eu cheguei à conclusão, como outros autores, Sandro, que as diferenças de estrutura entre o cérebro humano e o cérebro dos animais são de natureza quantitativa e não qualitativa. É tudo igual, só a quantidade de neurônios e de circuitaria que é diferente, né? Então eu faço uma comparação. Aquele brinquedinho, aqueles tijolinhos que a gente compra para as crianças, que é um brinquedo educativo para construir casinhas, então vamos imaginar que cada tijolinho seja um neurônio. Você pode fazer uma casinha pequena, você pode fazer uma casinha maior, pode fazer um castelo enorme. Assim é que funciona a estruturação do cérebro dos animais e do cérebro humano. As diferenças são de natureza de quantidade e não de qualidade. Bom, então, na sequência disso, eu criei lá na faculdade o MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Nós temos palestra todo final do mês, toda terceira terça do mês. A próxima palestra agora vai ser dia 21, semana que vem, a partir das 18h30. Se eu consigo, às vezes, transmitir por internet, a palestra sai por internet. Se tem alguma dificuldade no momento, eu gravo a palestra e depois deixo disponível no site, viu? E também criei o NUVET, que é o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, junto à Associação Médica Espírita de São Paulo. Vocês podem acessar por esse link aí, www.amesaopaulo.org.br, né? Então, eu convido vocês para o terceiro encontro do NUVET, que vai ser na Federação Espírita do Estado de São Paulo, no domingo que vem, dia 26 de junho, a partir das 8h30 até 13h, lá na Maria Paula, no Auditório Bezerra de Menezes. Então, como eu achei vocês muito simpáticos, eu vou liberar 10 inscrições, viu, Sandra, aqui para o Obreiros do Bem. Então, você só me ou dá o nome da pessoa, ou a pessoa chega lá e fala, olha, eu sou do Obreiros do Bem, então eu vou liberar 10 inscrições para vocês, viu? Espero vocês lá com muito prazer. Bem, obrigado. Então, através do MEDVESP e através do NUVET, nós temos participado de vários movimentos por aí. Eu trago para vocês, por exemplo, nesse movimento Crueldade Nunca Mais, que aconteceu na Avenida Paulista, no dia 18 de agosto de 2013. Então eu estava lá com faixa, com o... como é que chama aquele outro? Banner. E todo o pessoal do NUVET, do MEDVESP, pessoas que, de entidades protetoras de animais, inclusive o fórum do qual eu faço parte, né? Porque a gente precisa aí, sempre, como eu digo, falar em defesa dos indefesos. Bom, mas eu tive um momento na minha vida em que acho que eu consegui vibrar em ondas curtas. Lembra que André Luiz fala que a mente humana vive em ondas curtas, médias e longas? E que raramente qualquer um de nós consegue vibrar em ondas curtas. Mas acho que eu vibrei em ondas curtas esse dia, olha, 7 de julho de 2012, quando lá no Reino Unido estava acontecendo um simpósio sobre consciência humana. Vários cientistas, dezenas de neurocientistas do mundo todo estavam lá participando, e 26 desses neurocientistas, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University nos Estados Unidos, eles emitiram uma declaração por escrito, que hoje é chamada Declaração de Cambridge, da qual consta o seguinte: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência.
Olha, enquanto Emmanuel e André Luiz estão falando de consciência nos animais, sobre a forma de crisálida, de potencialidade, a neurociência, através desses 26 neurocientistas de vários países, já estão confirmando que os animais têm consciência. E eles continuam a sequência do texto dizendo que eles dizem isso porque, não só pela observação do comportamento dos animais, mas também porque as mesmas estruturas que no cérebro humano estão relacionadas com a expressão da consciência também existem nos animais, né? Então agora, quando lá na faculdade ou em algum lugar eu fico lá na contramão, eu digo, agora eu já estou em muito boa companhia, porque eu fiquei anos e anos e anos no contrafluxo. Agora eu tenho pelo menos 26 neurocientistas dentro do meio acadêmico para chamar, para falarem o que eu estou falando desde 1989, né? Mas as coisas são assim mesmo, aos poucos elas vêm vindo. Bom, outra questão que eu queria abordar com vocês é essa daqui. Então, nós somos espíritos, estamos encarnados em corpos humanos, os animais têm o seu princípio inteligente. Olha a pergunta que surge: o nosso espírito humano evoluiu do princípio inteligente dos animais? Vamos ver isso na literatura espírita, né? Então, nós vamos lá em Kardec, Livro dos Espíritos, questão 613. Kardec já colocava essa preocupação, porque ele diz assim: segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, continua Kardec, o homem teria sempre pertencido à raça ou ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. A mesma preocupação de Kardec está na Gênese, capítulo 11, item 23. Vamos ver o que eu encontrei na literatura espírita. No Livro dos Espíritos, questão 606A, lá nós temos a pergunta que Kardec faz aos espíritos com aquelas mesmas duas palavrinhas da questão 597. Ele diz assim: a inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único. A que princípio Kardec está se referindo? Ao princípio espiritual ou ao princípio inteligente, que é diverso do princípio material. Então, olha a resposta: sem dúvida nenhuma, mas o homem passou por uma elaboração que ele leva acima dos brutos. Olha como os coitados dos animais eram referidos em meados do século XIX, né? Bom, no Livro dos Espíritos, questão 607, que é a seguinte, Kardec faz a mesma pergunta: onde cumpre o espírito, entenda-se humano, essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Não satisfeito, Kardec faz a mesma pergunta pela terceira vez. Na questão 607A, ele pergunta: a alma, entenda-se a alma humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: é nesses seres, e nesses três pontinhos aí está escrito assim, que estáis longe de conhecer inteiramente. Quando eu fico estudando alguns assuntos, eu digo assim, põe longe nisso, porque a gente conhece ainda muito pouco a respeito dos animais, né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu pergunto para vocês, essa transformação do princípio inteligente para espírito humano é assim, ó, plim, ou é um processo? Mas que gente esperta aqui no Brito bem, estando toda entusiasmada. Realmente é um processo. Então vamos lá. É o processo do tornar-se humano. Então, vou trazer algumas coisas para vocês. Na Gênese de Kardec, capítulo 11, e repito que a primeira edição é de 1868, o título desse capítulo é Hipótese sobre a origem do corpo humano. Kardec foi absolutamente metodológico, porque a ciência trabalha com hipóteses, e a doutrina espírita tem estrutura de ciência. Então, o que está escrito lá, olha,
No item 15 nós lemos: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Quando eu li isso, eu me fiz essa pergunta. Eu falei, mas isso não é metempsicose? Metempsicose, como vocês lembram, é a doutrina que admite que espíritos humanos podem encarnar-se em corpos de animais. Por exemplo, todo o Egito Antigo, a cultura do Egito Antigo admitia a metempsicose. A doutrina espírita não aceita a metempsicose. E não é isso que está dito aí? Corpos de macacos teriam sido adequados à encarnação dos primeiros espíritos humanos? Aí eu comecei a ler tudo outra vez e encontrei uma resposta. Porque Kardec, muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Livro dos Espíritos, questão 612. Kardec pergunta: espíritos humanos podem encarnar-se em corpos de animais? A resposta é taxativa: não. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei numa saia justa, porque eu disse, olha, a questão, o item 15 da Gênesis, capítulo 11, está dizendo que os primeiros espíritos humanos encarnaram em corpos de macacos. E a 612 está dizendo que não pode. Aí eu falei, tem que ter uma resposta, tem que ter uma explicação. Comecei a procurar e encontrei. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão aceitar. Então, essa expressão, olha, o espírito entrando no período de humanidade, ela está em vários lugares da obra espírita. Por exemplo, no livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, 23. Então, o gerúndio, que é esse tempo de verbo que existe na nossa língua portuguesa, os portugueses de Portugal não gostam do gerúndio, né? Eles não falam assim, estou indo, eles falam, estou a ir, estou a falando, estou a falar, né? Eles não usam o gerúndio. Mas essa expressão, o espírito entrando no período de humanidade, ela está nos dizendo, olha, entrando, é um processo. Esse tempo de verbo gerúndio, ele se refere a um processo. Quando você está falando, fazendo, entrando, existe uma sequência de fases, né? Então eu estou entendendo, a leitura minha, que esse espírito, princípio inteligente dos animais, à medida que ele vai evoluindo e vai entrando no período de humanidade, ele ainda não está totalmente humano, ele está entrando no período de humanidade, o que permitiu que ele usasse corpos de macacos modificados geneticamente, conforme explica Emmanuel no livro Caminhos à Luz, para que eles pudessem servir à encarnação desses primeiros espíritos que estavam entrando no período de humanidade aqui no planeta Terra. Porque esse estágio de entrando no período de humanidade, ele também pode se fazer em outros planetas, né? Porque o planeta Terra não é o único que é habitado por seres, né? Na Gênesis de Kardec, capítulo 11, no item seguinte, que é o 16, nós lemos: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Então eu vou mostrar para vocês de novo aquela questão 849, quando Kardec pergunta qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta taxativa, o instinto. Então esses espíritos, os primeiros que encarnaram no planeta, quando o nosso planeta ainda estava no estágio de mundos primitivos, ele tinha a faculdade dominante, o instinto, estava entrando no período de humanidade. Então essa fase de processo foi transitória até que o ser humano se firmasse com o biotipo que nós temos hoje. Mas também nós não somos o produto final desse processo. Ainda estamos no processo e vamos tender a outros planos evolutivos, né? Bom, então o que a ciência diz a respeito disso? Eu fiquei tão preocupada com isso, que faz uns 10 anos eu me matriculei lá no Instituto de Biociências da USP, o ICB, não o ICB, no IB, Instituto de Biociências,
na disciplina de evolução humana do professor Walter Mertes. Cursei toda a quarta-feira à tarde durante um semestre como aluno especial nesse curso para entender o que a ciência fala sobre isso. Vou mostrar para vocês. Então, a ciência diz assim, olha, o gênero humano com várias espécies evoluiu do Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Esse macaco, já de postura quase ereta, teria vivido no sul da África há mais ou menos 3,5, 4 milhões de anos atrás. Então essas figuras que eu estou mostrando para vocês aí são de Australopithecus, ou seja, daquele indivíduo que ainda é macaco, mas já tem postura quase ereta. E desse ramo de primatas é que evoluíram as diferentes espécies que compuseram o gênero humano. A nossa espécie é uma delas. Nesse livro Destruição e Equilíbrio, do professor Sérgio Rodrigues, professor lá da USP também, lá do ICB, então ele faz uma seguinte pergunta. Ele diz assim, olha, pegando várias espécies do gênero humano, e ele pegou 4 aí, o Homo habilis, o Erectus, o Homo sapiens e a nossa espécie Sapiens sapiens. Então ele diz assim, se nós estamos entrando no período da humanidade, qual dessas espécies já é humano? Já pode ser chamado humano? Então, ele faz o seguinte estudo, olha. Ele faz um estudo sobre a capacidade craniana, que é a cavidade que contém o cérebro. Então, se você sabe o volume da cavidade, você infere o volume do cérebro. Então, o Australopithecus teria uma cavidade craniana de 450 centímetros cúbicos, menos que meio litro. O Homo habilis, 650, esse primeiro aqui. Depois, o Homo erectus, 900, o Sapiens, 1300, e a nossa cabeça já está tendendo a 1500. Nós estamos ficando com o cabeção, né? Então, se continuar desse jeito, o homem do futuro, o ser humano do futuro, vai ter uma cabeça maior ainda. Bem, então ele pergunta, o doutor Sérgio Rodrigues pergunta o seguinte, né? Qual deles já é humano? Ele fala assim, existiria um rubicão cerebral, ou seja, rubicão quer dizer um limite bem preciso. Então, será que a gente pode definir, através do volume do cérebro, que indivíduo de todas essas espécies, qual que já seria humano? Se amanhã me trouxerem um cérebro que não se sabe o que é, será que eu seria capaz de dizer se é cérebro humano, se seria cérebro de outra espécie, né, de animal ainda? Então, ele diz o seguinte, olha, a situação não está definida ainda. Os cientistas não encontraram ainda um rubicão cerebral. Ele deve estar, eu pus uma linha aí, ele deve estar por ali. O que colocaria o Homo habilis, que já era classificado como pertencente ao gênero humano, como estando fora do gênero humano. Esse coitadinho, ele ficou sob suspeita. Então, ele está sendo questionado hoje. Grande parte dos biólogos e antropólogos de hoje não tem certeza se ele pode ser considerado humano. Até porque ele tinha só 1,40 m de altura, pesava uns 40 quilos, tinha os braços muito longos e a cabeça muito pequena, que mais parece do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então esse indivíduo aqui não seria o tal do elo perdido que a gente está falando? Que a gente está dizendo, o elo perdido. Então aqui no planeta o elo perdido é esse coitado aí que não sabe nem se ele é macaco, se ele é ser humano, né? Agora, eu fiquei muito feliz quando eu cursei essa disciplina, porque tudo que eu aprendi lá está corroborando, está confirmando o que está na Gênese de Kardec, que é de 1868. Ou seja, esses indivíduos aí, o Homo habilis e outras espécies limítrofes, estão entrando no período de humanidade, assim como diz a obra espírita em vários locais, né? Então, a ciência acadêmica, ela está confirmando, pelo menos pelo que eu vi nessa disciplina, o que está na Gênese de Kardec, que é de 1868. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, ele tem um texto que diz tudo.
guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Então, nessa segunda questão que nós estamos dizendo, será que o espírito humano evoluiu do princípio inteligente dos animais? Na minha leitura, eu digo sim. Mas isso fica comigo, eu não quero dizer em nome da doutrina, cada um que leia tudo aqui que eu estou citando pode chegar às próprias conclusões, né? Bom, então, eu quero perguntar para vocês uma coisa agora. Depois de tudo que nós estudamos na doutrina e também na ciência acadêmica, e vendo essas figuras horrorosas, né, do ser humano proporcionando sofrimento aos animais, eu pergunto, nós temos o direito de dispor dos animais como nós fazemos hoje? Em espetáculos de diversão, touradas, rodeios, vaquejada, rinha de galo, rinha de pitbull, não é? Tantas coisas a que nós sujeitamos os animais. Também os animais em ensino, em pesquisa, são utilizados às vezes de maneira não criteriosa. Então nós temos que rever tudo isso, né? Mas eu estou muito animada porque quem diria que a caça à raposa, que é uma tradição e cultura no Reino Unido desde 1660, já está proibida desde 2005. Quem diria que as touradas já estão proibidas, não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha, cuja capital é Barcelona, já está proibida desde 2012. E assim nós vamos indo. Eu gosto muito de citar esse filósofo inglês, Jeremy Bentham, que ele nos chama a trazer de novo para o nosso comportamento essa sensibilidade que é da compaixão. Porque no meio acadêmico a compaixão é totalmente desvalorizada. Aliás, os professores dizem para os alunos que não devem ter compaixão em relação ao seu objeto de trabalho, aos pacientes, né? Sejam seres humanos, sejam animais. Mas o Jeremy Bentham diz assim: nós não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Basta sabermos se eles são capazes de sofrer. Isso bastaria para que a gente refletisse e mudasse o nosso comportamento em relação aos animais. Então eu termino com um trecho do livro Gênese da Alma, de Carl Schurter. Eu fiz um resumo de um capítulo que se chama Apelo em Favor dos Animais. Então ele diz assim, olha, Carl Schurter, nesse capítulo: vós que vedes luzes nessas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede bons para com eles, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então nós só temos que referir a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nasceu num estábulo cercado de animais. Será que isso não tem significado nenhum para nós? Não é? Então, evocando a figura de Jesus, que nós vamos dizer a Ele: Jesus, nosso mestre, nosso amigo, inspira as nossas atitudes, o nosso comportamento, infunde em todos os nossos sentimentos a luz do seu imenso amor. Então, pessoal, muito obrigada. Fiquemos todos com Deus, com Jesus,
e procuremos rever todas as nossas atitudes em relação a esses nossos irmãos de jornada evolutiva. Muito obrigado. Perguntas, não poderão ser muitas, porque nós temos a questão do horário. Eu vou levar, se tiver pergunta, eu levo o microfone e pode fazer diretamente para a doutora Irvênia. Pode levantar a mão quem tiver pergunta. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que a senhora pudesse falar. Eu gostaria que a senhora pudesse. Pronto. Gostaria que a senhora. Pode falar que eu repito aqui. Falar um pouco sobre a questão da alimentação humana, né? Se alimentando de animais, assim, de uma forma bem breve, né? Tá. Ele está perguntando a respeito da alimentação humana. Olha, esse assunto é tão controverso, né, em toda, não só no meio espírita, mas em toda a cultura nossa, que eu pus um capítulo que nessa 10ª edição eu fiz a revisão, fiz a atualização da literatura e eu faço um enfoque sobre 4 aspectos. Eu faço um enfoque doutrinário, dizendo o que existe na literatura espírita, faço um enfoque ético, que é essa pergunta que eu fiz, se a gente pode dispor dos animais. Faço um enfoque nutricional e um enfoque ecológico. Então, por todos os enfoques, eu acabo concluindo que se nós quisermos, e isso é a opção de cada um, se achar que está no seu momento, nós podemos optar pela dieta vegetariana. Não porque comer carne vai subir o nosso colesterol, vai fazer mal para a nossa saúde. Eu gostaria que cada um de nós, que em determinado momento optasse pela dieta vegetariana, fizesse isso para poupar os animais do sofrimento que eles têm durante todo o processo de criação industrial e durante o abate, né? Porque eu digo assim, olha, se a gente fosse esquimó, morasse lá no Polo Norte, lá não tem supermercado, não tem horta, não tem fazenda, não tem chácara, não tem nada. Então as pessoas têm que comer o que tem por lá, que é baleia, foca e outros animais. Agora, nós aqui em São Paulo, na cidade que tem toda essa infraestrutura, nós temos uma oferta de alimento que é absurda. Então, aquele que quiser e que achar que é chegado o seu momento, pode ter uma alimentação vegetariana sem nenhum prejuízo para a sua saúde. Aliás, quando eu faço o enfoque nutricional, e eu fui assessorada por um dos meus genros que trabalha com nutrição. E ele contou que o Comitê Americano e Canadense de Nutrição Humana analisou rigorosamente as várias dietas. A dieta carnívora, a ovo-lacto-vegetariana, vegetariana, vegana e assim por diante, e chegou à conclusão que a dieta mais saudável para o ser humano é a dieta vegetariana, né? Então, quem faz a dieta vegetariana precisa tomar cuidado para suplementar algumas coisas que, dependendo do indivíduo não se cuidar para comer a dieta que é recomendada, então ele precisa tomar conta de vitamina B12, ômega 3 e ferro. Mas não existe nenhuma limitação em relação à nossa saúde. Mas repito que cada um de nós, quando fizer isso, faça por respeito à vida e à capacidade de sofrimento dos animais. Tem pessoas lá na frente, lá eu já volto aqui. Vamos ver agora, tá legal. Oi, tudo bem? Tudo bem. Os animais, eles conseguem sentir ou ver os espíritos que estão entre nós? Quando eles têm aquelas reações assim estranhas,
entende? Se assustam, começa a latir pro nada, essas coisas assim. Você está falando se é possível os animais atuarem como médios, verem espíritos, perceberem espíritos? Isso. Bem, Obrigada. tem um capítulo também no livro, Animais e Mediunidade. E eu começo referindo o livro dos médios, que tem um capítulo que se chama Da Mediunidade dos Animais. Vocês já viram isso? No livro dos médios tem um capítulo que se chama Da Mediunidade dos Animais. E Kardec chamou a atenção de Kardec o fato de que muitos animais, às vezes eles sugerem, como você disse, perceber a presença de espíritos ou intuírem alguma coisa. Então Kardec discutiu esse assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos. E depois, à noite, na sessão mediúnica que Kardec fazia, manifestou-se o espírito Erasto e ele deu uma comunicação grande alusiva a isso. E ele começa esse texto dizendo assim, que é sabido que os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a sua presença. E ele cita o caso bíblico da mula de Balaão, que o anjo quis se mostrar primeiro a montaria, a mula, e depois a própria Balaão. Então, a partir daí, ele começa a fazer todo esse comentário. Então, eu faço um estudo mostrando 3 aspectos. Primeiro, no caso da mediunidade de efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais, em que o médium age como intermediário. É o caso da psicofonia, da psicografia. Então eu vou indo e concluo que nós não temos elementos para dizer que qualquer animal, até os primatas não humanos, como é o caso dos chimpanzés, pudessem atuar como médiums. Nós não temos como afirmar isso. Então a resposta por enquanto é não. No segundo caso, mediunidade de efeitos físicos, né? Que também é tratado no livro dos médiuns. Então, nesse caso, o sensitivo não age como intermediário. Ele doa fluidos que são utilizados pelos espíritos, o fluido do médium acoplado com o fluido dos espíritos, interpenetra os objetos que então ficam sensíveis à vontade do espírito. Não existe movimentação de objetos, uma porção de outros efeitos físicos de mediunidade. Então, neste caso, eu fico pensando que talvez alguns animais pudessem atuar doando fluidos. Por exemplo, André Luiz fala nos seus livros que durante o repouso dos pacientes, os espíritos que estão cuidando dos pacientes levam parte do perispírito desses pacientes à beira do mar para receberem uma verdadeira transfusão fluídica. Ora, por que na beira do mar? O que tem no mar? Tem uma infinidade de seres vivos que produzem ectoplasma, produzem fluido vital. Então é possível que os espíritos humanos façam a adequação desses fluidos para poderem ser usados pelos espíritos humanos. É possível, né? Então é uma leitura que eu estou fazendo frente ao estudo que eu fiz, mas eu deixo em aberto para vocês tirarem suas próprias conclusões. E eu cuido ainda de um terceiro caso, porque na Gênese, quando Kardec trata da dupla vista, ou segunda vista, tem um determinado momento que ele faz um comentário interessante. Ele diz assim, é discutível se algumas coisas que nós chamamos de mediunidade, como vidência, audiência, a sensibilidade à presença de espíritos, isso pode ser chamado de mediunidade, porque a mediunidade, na realidade, ela precisa da presença, da colaboração de espíritos. E o que o indivíduo vê, ele vê por conta própria, o que ele ouve por conta própria, e se ele sente a presença de espíritos, ele também faz isso pelo seu próprio animismo. Então ele coloca em dúvida se isso seria uma faculdade mediúnica ou uma faculdade anímica. Então, neste caso, os animais podem ser incluídos, porque os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a presença dos espíritos, segundo a afirmação do próprio Erasto no livro dos médiuns. Viu? Doutor Ivete, Oi. eu ouço muito pessoas dizer, mais particularmente pessoas não espíritas, né? Falam assim que quando uma pessoa vibra muito negativa, né, para outra, e às vezes pega no animal, né?
Eu costumo dizer o seguinte, olha, se fosse assim, um dono de aras ou de canil, teria uma saúde perfeita, porque pegaria nos animais, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, isso também é uma questão, ou seja, uma matéria ainda em discussão, mesmo dentro do meio espírita. Há muitos anos atrás, durante um tempo, eu fiz yoga com uma professora muito boa. E ela recomendava isso, que a gente sempre tivesse em casa pelo menos uma tartaruga ou algum animal para servir de filtro a essas vibrações inferiores. Eu sempre coloquei essa recomendação dela no stand-by, né, porque a gente não tem uma resposta definitiva. Agora, tem um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, autor daquele livro que eu citei, os animais sabem quando seus donos voltam para casa. Porque ele é autor da teoria de que os animais, particularmente os cães que ele estudou, se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Os cães são os animais que convivem com o ser humano há mais tempo, pelo menos há 12 mil anos. Então, os cães e outros animais têm uma interação vibratória tão grande com a gente que é possível a gente transmitir alguma forma de fluido para eles e deles para nós. É muito comum até animais repetirem doenças que os seres humanos têm. Isso é tão frequente que tem veterinários que foram fazer psicologia para poder entender isso. Quem começou com isso aqui em São Paulo foi uma colega nossa, a doutora Hannelore Fuchs. Ela era veterinária e atendia os cães, os animais no seu consultório. Ela começou a ver tanta interação, às vezes desvio de comportamento dos seres humanos que os animais repetiam, que ela foi fazer psicologia e ela passou a atender o ser humano no consultório de psicologia e o animal no consultório de veterinário. E outros veterinários acabaram fazendo isso também. Então, vamos deixar a resposta a essa sua pergunta no terreno da possibilidade. É uma possibilidade, mas a resposta ainda definitiva, com todas as explicações, precisa de mais estudo. Doutora, por favor, existe assim um local aqui. Pois não. Existe um local separado? Por exemplo, eu vou para uma colônia, eu vou para um socorro, eu vou para um trabalho. O animal, ele tem um local, uma colônia para ele, ou ele fica como dono, eu reencontro? Como que é a vida dele lá? No plano espiritual, No plano. outra questão, que também tem um capítulo no meu livro sobre animais na erradicidade, né? Então, no livro, nas obras da codificação, o que a gente lê no livro dos Espíritos, na Gênesis e outros locais, é assim, que os animais são, quando eles desencarnam, o princípio que animou esse animal é prontamente reutilizado para animar outros seres. Mas eu comento no livro que a literatura espírita está repleta de casos de vivência de animais no plano espiritual. Por exemplo, esse caso que eu contei do Chico, do Lorde, que ele viu o José, o seu irmão, trazer durante meses a figura espiritual do Lorde, uma possibilidade é que esse espírito estivesse na erradicidade, o espírito do Lorde estivesse na erradicidade. É uma possibilidade. Outra possibilidade, eu falo figura espiritual, pode ser uma forma de pensamento. Também é uma possibilidade, né? Agora, eu digo o seguinte, olha, Chico Xavier, que é merecedor de todo o nosso respeito, que teve uma obra extraordinária, psicografou todos os livros de André Luiz. Os livros de André Luiz falam o tempo todo de animais na erradicidade. Por exemplo, em Nosso Lar, você há de lembrar que ele fala que os cães puxam uma espécie de trenós, que quando em Missionários da Luz, quando ele desce para os planos umbralinos, com o Alexandre, que é o seu mentor, ele é acompanhado por cães. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele fala que nos processos de desobsessão, quando ele conseguia trazer o chefe das falanges obsessivas no trabalho, eles sempre apareciam montados em animais. E eu perguntei diretamente para ele, eu falei, como é que o senhor entende essa figura dos animais sobre os quais vêm montados os obsessores?
Ele falou, Ivene, eu não sei, mas são figuras de animais. Então, existem várias possibilidades. Uma delas é que seja a forma de pensamento, outra que sejam espíritos de animais subjugados por espíritos humanos, e outra que sejam espíritos humanos transvestidos em figuras animais. São os casos de zoantropia, né? Então, o caso da erraticidade dos animais é uma matéria ainda aberta dentro do meio espírita e precisa maior estudo. Então, os livros todos falam de várias coisas, mas eu prefiro deixar isso no stand-by, a gente estudando e vendo o que é possível passar pelo crivo da nossa razão e o que não. Porque também tem muita coisa por aí que é absolutamente fantasiosa, né? Pelo menos a gente, por enquanto, ainda pensa assim. Mas é possível que muitas coisas também sejam verdadeiras. Particularmente, a psicografia de André Luiz, através a psicografia de Chico Xavier, pelas obras de André Luiz, eu tenho todo o respeito por essa obra e acho que existe uma possibilidade, sim, dos animais estarem em determinadas circunstâncias em erraticidade. Aqui no fundo. Olá. Olá. Então, dizem que quando a gente está triste, nosso cachorro também fica triste, quando a gente está feliz, ele também sente felicidade. E eu queria saber se o animal sente quando a gente... Tem pessoas que, por exemplo, tem algum caráter ruim, alguma coisa ruim, assim, e eu queria saber se o animal sente essa coisa ruim, porque tem animais que familiarizam um pouco mais com algumas pessoas e outras não. Que parece que sentem quando tem alguma energia ruim, alguma coisa ruim com algumas pessoas. E quando a gente está perto de algum animal, às vezes a gente se familiariza mais, e com outras pessoas eles não tanto. Eu queria saber se tem alguma relação com isso. Sandro, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu não captei muito bem. Ela está perguntando se tem a ver essa questão do animal. O animal sentir que existe uma energia ruim com a pessoa. Até o caso do animal familiarizar mais com uma pessoa ou com outra. Olha, foi a resposta que eu dei aqui para o nosso companheiro, citando o Rupert Sheldrake. Porque os animais, eles têm essa capacidade de perceber a presença de espíritos, tanto a qualidade do espírito encarnado quanto desencarnado, né? Então, eu mesmo em casa tinha uma cachorra que tinha duas pessoas muito conhecidas que frequentavam a minha casa, era um doce de cachorro. Eu sempre falava que um dia chegasse um ladrão na minha casa, ela ia abanar o rabo, ia mostrar as coisas, né? Mas essas duas pessoas, quando chegavam na minha casa, a cachorra ficava toda alvoroçada, com os pelos eriçados, e ela ficava assim toda reagindo. E certamente, eu não sei o que ela viu, o que ela percebia nessas pessoas, né? Mas isso pode acontecer, sim, viu? Eles têm essa capacidade de perceber bons fluidos, ou fluidos negativos, ou alguma coisa em relação a pessoas. Aqui, doutora. Doutora. Pois não. Uma pergunta bem prática, eu acredito que esteja na cabeça de muitas pessoas. Já sei o que você vai perguntar. Com relação à prece. Sim. A prece. Os espíritos falaram muito da prece, o Kardec falou muito da prece da purificação. Em relação aos animais que desencarnam, o animal hoje tem uma relação muito estreita e cada vez maior com a pessoa e com a família. Morreu, daqui uma semana, daqui um mês, não se sabe se ele já reencarnou ou não, Qual a utilidade da prece em relação aos animais, para os animais? Olha, nessa última edição do livro, que está disponível para vocês aí, que é a 10ª edição, eu coloquei um capítulo novo, sobre o uso da prece, do passe, da água purificada para animais. Por quê? Porque tem uma porção de centros aqui em São Paulo, em vários locais, que estão dedicando períodos para o atendimento a animais, né? Então eu tenho acompanhado alguns trabalhos, eu tenho percebido com preocupação que alguns centros estão fazendo uma coisa bem criteriosa, bem amorosa, bem adequada, e outros estão perdendo o rumo, né? Porque em tudo tem que ter bom senso, tem que ter critério. Então, em relação ao passe, ao prece, à água frutificada do animal ainda encarnado,
é perfeitamente válida, porque toda a criação é de Deus, é do mesmo Pai que nos criou. Então, um ato de amor através da prece, do passo da água frutificada em relação aos animais, é perfeitamente válido, mas em situações adequadas, né? Agora, o animal desencarnou, então depois de um mês, depois de uma semana, se você quiser fazer prece pelo seu animal, pode fazer, porque mesmo que ele estiver encarnado, ele vai receber o auxílio através dos amigos espirituais que cuidam dos animais no plano espiritual. O próprio plano espiritual me disse que existem equipes de espíritos que cuidam dos animais, recebem os animais desencarnados, planejam o seu processo reencarnatório e cuidam deles, né? Então a prece é levada em qualquer situação. E as nossas boas lembranças de momentos felizes que nós tivemos com os animais, sempre são bem-vindas. Porque seja encarnado ou desencarnado, de alguma maneira ele vai receber como uma boa vibração, né? Então, eu repito que tudo que a gente fizer tem que ser feito de maneira bastante criteriosa. Aqui, doutora. Doutora, Oi. a eutanásia, ela atrapalha no progresso espiritual deles? Não entendi. A eutanásia. A eutanásia? Quando esse senhor perguntou, eu pensei que ele ia perguntar da eutanásia, porque é uma pergunta que sempre acontece. Olha, quando eu li o livro Reinos da Vida Eterna de André Luiz, eu entendi perfeitamente que a eutanásia em seres humanos é totalmente inadequada, né? Porque a gente viu todo o desastre que aconteceu com o indivíduo que foi eutanasiado. Agora, em relação aos animais, eu não encontrei na obra espírita da codificação, que eu leio, eu me considero estudiosa da obra espírita, não conheço tudo, mas estou sempre estudando. E eu não encontrei nada na obra da codificação em relação a essa pergunta que você está me fazendo. Então a gente foi estudando no NUVET, no Grupo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, a gente foi estudando o assunto. Então é assim, existe uma situação ideal e existe o que é possível. Então a situação ideal é que não sacrifique os animais. Aliás, o termo sacrificar não é um termo adequado, porque a palavra sacrifício vem de duas outras palavrinhas, sacro e ofício. Ou seja, era um ofício, procedimento que se fazia antigamente em homenagem aos deuses. E você nunca sacrificou animal em homenagem a Deus nenhum, né? Então a gente chama, em ciência, a gente chama de eutanásia. Então você promover a eutanásia aos animais, em termos ideais, ela é totalmente inadequada, até porque a gente não sabe qual vai ser a repercussão desse ato no plano espiritual quando o animal desencarnar, né? Agora, vamos ver aqui no nosso plano, no nosso planeta, que está só no segundo nível das categorias de mundos habitados. Nós estamos ainda no nível de expiação e provas, onde o mal predomina. Então, nós vemos situações assim, por exemplo, lá na veterinária, toda a tarde, sobram lá no pátio animais cegos, atropelados, em fase terminal de câncer. Então, o pessoal lá já não tem, eu cansei de levar animal para casa. Minha casa chegou uma hora no verdadeiro asilo veterinário, mas chega uma hora que não dá mais, você fala, não cabe mais, não tem mais condições. Então, o pessoal da faculdade se reuniu lá e resolveu o seguinte: olha, todo animal nesse estado que é deixado no pátio da faculdade, no fim da tarde ele é eutanasiado, né? Então você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e falar, mas não pode, porque existem limitações. Então eu fui pensando no assunto e no livro eu cheguei à seguinte conclusão. Eu me vali de uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: o quanto te for possível. Porque Emmanuel não fala para você, olha, nunca deixe o lar difícil, nunca deixe de amparar um amigo, nunca faça isso, nunca faça aquilo. Ele coloca assim: o quanto te for possível, permaneça no lar difícil. O quanto te for possível, ajuda o amigo necessitado. O quanto estiver ao teu alcance, faz isso, faz aquilo. Então, ele está nos dizendo que a gente faça tudo aquilo que nos for possível no limite das nossas possibilidades. Eu falei, Emmanuel, você me salvou. Porque aí eu peguei essa página dele e coloquei assim, olha, em relação à sua pergunta: o quanto te for possível,
o quanto estiver ao teu alcance, o quanto estiver dentro das suas possibilidades, faça opção pela vida, né? Porque existem situações muito difíceis, e não é que a gente aceita isso, mas a gente entende que em determinadas circunstâncias muito difíceis, nós aqui no nosso plano chegamos ao limite das nossas possibilidades. Quando acontecer isso, no limite de uma possibilidade que for recomendada a eutanásia, vamos fazer uma prece e pedir aos espíritos amigos que orientem esse procedimento e acolham nos seus braços o animal que vai desencarnar, né? É tudo que a gente pode fazer. Vocês veem quanta coisa a gente precisa estudar ainda em relação aos animais? Oi, sou eu. Oi, pois não. Eu gostaria de saber com relação à índole dos animais. Sim. Eu tenho vários animais e cada um deles tem uma índole diferente. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se a índole depende do grau de evolução daquele princípio inteligente ou é estritamente fisiológico, é hormonal, coisa dessa natureza. Olha, essa questão da índole, e essa discussão acabou surgindo muito naqueles casos de ataques por pitbull, por rottweiler, né? Teve uma época até que teve campanhas para extinguir a raça do rottweiler, do pitbull. Mas isso é um engano, porque mesmo dentro de cada raça existem várias linhagens. Existem linhagens mais dóceis, mais ou menos, mais agressivas. Então não é todo animal dentro de uma raça que tem as mesmas características. Agora, eu acredito que a índole seja por conta do princípio espiritual do animal e da memória acumulada que ele tem. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra numa faculdade em outro estado. Chegou lá, eu falei dos animais. Quando eu terminei, veio um professor e disse assim para mim: professora, eu sinto lhe dizer que tem alunos de veterinária aqui nessa faculdade, que tem rinha de pitbull em chácara e pegam gatos e animais aqui na cidade e jogam lá para incentivar a agressividade dos animais. Então, esses animais que são incentivados à agressividade pelo próprio ser humano, eles acabam ficando agressivos. E quando eles desencarnam e reencarnam outra vez, eles vão continuar agressivos. Fizeram essa pergunta para Chico Xavier: o que será feito dos animais que são incentivados à agressividade? Por exemplo, animais que foram utilizados em guerras, em conflitos sociais. E o Chico respondeu assim: eles terão que ser reeducados no caminho do amor. Então todo ser, seja ser humano, seja ser animal, ele tem no seu arquivo de memória uma porção de experiências. Se ele foi um indivíduo que teve experiências só traumáticas de agressão, de violência, ele vai mostrar uma índole agressiva, violenta. Então ele terá que ser reeducado no caminho do amor. Às vezes isso vai custar até muitas encarnações, né? Nós convivemos com muitos animais. Até contei esses dias para os meus netos. A minha irmã, que hoje mora em Uberlândia, presidente do Centro Espírita lá, quando as crianças eram pequenas, elas moravam em São Carlos e queriam um cachorrinho. Aí uma das tias deu um filhotinho de paulistinho, fox paulistinho. Esse cachorrinho mordeu a família inteira. Mordeu a minha sobrinha aqui no jugular, quase que ela teve uma hemorragia. Mordeu meu sobrinho pequeno aqui na pálpebra, em cima dos olhos. Mordeu a minha irmã no calcanhar, mordeu todo mundo. Até que ele mordeu o meu cunhado, aí ele foi embora de casa. Então, esse animal certamente, na vivência dele, em outras encarnações, porque ele era um filhote, ele teve vivências de agressividade, de violência, e se acostumou com isso. Então a minha irmã ficou desesperada: o que ia fazer com esse cachorro? Aí eu estou perguntando lá na rua para todo mundo, do guarda da rua, e o guarda disse assim: o meu irmão mora num sítio e ele quer um cachorro bravo lá. Então veio esse senhor, a minha irmã foi com ele no veterinário, vacinou o cachorro, deu tudo certinho lá. Então a minha irmã falou: bom, então agora o cachorro é seu. Ele pegou o cachorro pelo cangote e falou: então vamos embora. Depois o cachorro no chão, o cachorro. Então ele precisou de um macho alfa, mais do que ele, porque ele era o macho alfa de toda a matilha na casa da minha irmã, né?
Porque lá são todos espíritas, bonzinhos, então que podia tomar conta do pedaço. Né? E ele acabou sendo útil lá no sítio da pessoa, depois a gente não teve mais notícia. Mas são casos muito difíceis. Hoje existem muitos veterinários que se especializaram no comportamento animal, né? Então tem animais que têm desvio de comportamento, ou na sexualidade, ou na agressividade. Então existem já vários procedimentos que reeducam o animal para sair do comportamento de agressividade e ter um comportamento de convivência com outros animais e com seres humanos. Felizmente já temos esse recurso, né? Aqui, doutor. Oi. Doutora, eu tenho uma pergunta referente quando o cachorro desencarna, um animal desencarna no caso, se consegue, para onde, como que é o processo do desencarne dele, para onde que ele vai e se ele consegue guardar a recordação do afeto, do caso que o dono fica com ele. Olha, até o último momento. Claro, o amor não se perde nunca. Uma das coisas que todo ser leva da sua vivência é a afetividade, é o amor. Então os animais também levam o seu amor. Aquele primeiro caso que eu contei do Givaldo, que viu o pastor na casa da Dona Maria de Virges, se era mesmo a figura espiritual do pastor que estava lá, ele ficou retido no ambiente pelos laços afetivos que mantinha com a Dona Maria de Virges, né? Então, quando o animal desencarna, ele leva assim no seu banco de memória a afetividade que ele mantinha com outros animais e com seres humanos. O amor jamais se perde. Foi isso que você perguntou? Nós temos a última questão agora. Eu sei que tem mais, mas não vai dar tempo da gente atender a todos. Pois não. Boa noite, doutora. Parabéns pela palestra. Boa noite, muito obrigada. Nós aqui, os sentimos muito honrados com a sua presença. Muito obrigada, eu também. A senhora há pouco comentou sobre a questão de prescindir da alimentação com relação a animais. E que isso já é conhecido, precisa ser melhor difundido, né? A questão vegetariana ou vegana. A senhora é uma cientista. Sobre a ótica da ciência, como nós podemos prescindir a utilização de animais na questão da genética, na questão dos fármacos? Nós vimos na questão, por exemplo, do nazismo, que naquele período, arbitrariamente, foi muito condenado, era se utilizar o próprio ser humano diretamente, mas era um período de arbítrio, né? À luz da ciência, nós vamos poder prescindir, há algum estudo nesse sentido? O senhor está se referindo mais especificamente a não utilização de animais na ciência. Para os estudos genéticos, para medicamentos, isso, para as doenças. Já há várias décadas já existem no mundo todo vários grupos que estão procurando métodos substitutivos e métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa. Então, métodos alternativos seriam aqueles que usariam ainda seres vivos, mas de nível de consciência que a gente considera mais baixo. Por exemplo, ao invés de usar primatas, usar cães, usar animais de biotério, usar, por exemplo, ovos embrionados ou cultura de tecido. São métodos alternativos. Métodos substitutivos seriam aqueles que não usam nenhum ser vivo, nem cultura de tecido, substituem o uso de animais por outros procedimentos como modelos matemáticos, modelos de computação e outras coisas, né? Então já existem muitos procedimentos que já podem ser feitos por métodos alternativos e métodos substitutivos. Alguma eficácia, doutor? Então, com muita eficácia. Por exemplo, quando eu era aluna de veterinária, no começo da década de 60, nas férias eu fazia estágio na Ródia, lá em Santo André, no laboratório de pesquisa de aftosa. Então, a Ródia pesquisava vacina efetiva contra a aftosa, que é uma doença do gado, bovino principalmente. Então, era um procedimento enorme. A gente coletava a baba dos animais que tinham aftosa, depois injetava aquilo em camundonguinho, depois injetava em recém-nascido de coelho. E era um procedimento enorme. Depois de cultura de tecido, ela demorava mais de um mês, passando em vários estágios
de seres vivos, para depois finalmente inocular em bezerro e tal. Hoje isso é feito com fragmento de um cromossoma, de qualquer coisa assim, no laboratório, né? É um método totalmente substitutivo. Não se usa mais aquele método que se usava antigamente. Então existem muitas coisas assim agora. Particularmente na produção de vacinas, é que está havendo mais dificuldade. E particularmente no uso de medicamentos, existe uma discussão muito grande. Porque os animais são usados como modelos biológicos, e existe uma discussão se esse modelo biológico de animal, o resultado obtido aí pode ser transferido para outras espécies, inclusive para o ser humano, né? Muitos medicamentos, depois de testados em animais, são retirados do uso humano porque deram resultados adversos. Um caso é o da talidomida. A talidomida foi fartamente testada em animais. Quando ela começou a ser usada em mulheres grávidas para diminuir os efeitos das náuseas e dos vômitos, ela causou todo o desastre que causou na década de 70. Então voltaram os testes em animais e mostraram que para nascerem filhotes de animais defeituosos como os seres humanos, precisava de uma dose pelo menos 5 vezes maior do que era usada no ser humano, né? Então, esse modelo biológico animal transferir os resultados para o ser humano, ele não é totalmente confiável. Aí existe uma grande discussão. Mas a grande saída vai ser a busca de métodos alternativos e substitutivos, né? Tem muita gente trabalhando com isso. Quando eu citei aquele livro, Instrumento Animal, Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior, o coordenador, que é o Dr. Thales Stress, ele é um estudioso dessa questão da utilização de animais em pesquisa. E agora, no dia de 7 a 9 de outubro, eu vou participar de um evento lá na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Vai ter uma discussão grande lá no meio acadêmico, eu vou participar, exatamente sobre essa pergunta que o senhor está me fazendo, da questão da utilização de animais em pesquisa, e o Dr. Thales Stress vai estar lá. Então é uma discussão que está muito atuante, e existe um pessoal que é teimoso, que não quer mudar, mas existe uma grande parcela de cientistas que estão buscando métodos alternativos e substitutivos, que será a grande saída para poupar os animais dessa tortura, né? Porque biotérios, os animais são geneticamente modificados. Imagina que em ratos de laboratório já existem catálogos com linhagem, assim, animais diabéticos, animais com deficiência disso, daquilo. Aí você vai lá no catálogo, você quer fazer uma pesquisa com diabetes, você já pega e pede por catálogo, por internet, lá quantos camundongos ou ratos você vai precisar, que já vêm geneticamente modificados com diabetes. Isso é um total absurdo, né? Então, as coisas vão demorando, mas elas vão chegar, né? A gente está a caminho. Seriam muito mais perguntas, né? Mas devido ao tempo nós vamos encerrar aqui. Uma boa notícia para todos é que essa palestra vai estar no canal do IEOB, que é canal do Obreiros do Bem, que é canal IEOB, que é a sigla, né? Instituto Espírita Obreiros do Bem. Palestras espíritas. Durante a semana nós vamos colocar no canal à disposição. A doutora já autorizou, então vocês vão poder rever, indicar para amigos, ok? Aproveita aí, se inscreve no canal, dá um like, né? É assim que fala, dá um like? Então tá bom. Pessoal, espero vocês dia 26 lá na Federação para a gente continuar esse assunto, viu? E os 10 primeiros que chegarem têm a inscrição liberada, tá bom? Vamos fazer assim, em vez de 10, 15. 15? Legal. Vamos fazer melhor. Os 15 primeiros que mandarem entrar no site do Obreiros do Bem e fizer a inscrição, manda o nome lá, aí eu mando para a doutora Hervé. Os 15 primeiros que mandaram para a gente lá no site do Obreiros do Bem. O endereço é www.obreirosdobem.org.br, ok? Doutora, muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas.
coisa de pensar, o que estudar, o que procurar. Nós estamos acho que agora são 14 livros, tá, à disposição. A Marli vai ser vai encampar essa venda aí, e se sobrar, você vai na recepção, lá na frente ela vai vender então, tá bom? E eu gosto... Fala pro pessoal que é só ela está insistindo, só dinheiro, viu, gente? Mas depois nós vamos ter... Obrigado, amigo. Depois nós vamos ter também na nossa livraria, durante a semana, tem alguns exemplares. Se não tiver, a gente encomenda e depois vocês vêm buscar. Nós queríamos, antes de encerrar, chamar o Miguel para fazer a prece de encerramento, tá bom? Então sentem mais um pouquinho aí. Convido a todos, então, a nossa prece não poderia ser outra a não ser a gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente por permitir a nossa presença aqui, adquirindo conhecimentos valiosos para o nosso processo evolutivo. Gratidão a Deus pela sua inteligência, pelo seu amor infinito e pela sua sabedoria. Como diz na Gênese de Kardec, só há um brasão no universo, é o uno e a diversidade. E assim como nós vimos hoje a questão espiritual dos animais, nós vemos a presença de Deus na natureza, na vida presente nesses nossos irmãos em processo evolutivo. Com certeza, muitos de nós temos animais de estimação em casa, e com esses conhecimentos, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso respeito para com eles só vai aumentar. Mas que possamos ter um olhar também para os outros animais presentes na natureza, e assim possamos acelerar cada vez mais o processo evolutivo para um mundo melhor. Agradecemos a presença da nossa irmã, a doutora Irene, que ela possa continuar com esse trabalho maravilhoso de divulgação sobre a parte espiritual dos animais. Que possamos retornar aos nossos lares em paz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a